Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. E olha, o programa de hoje é muito especial. Eu vou direto apresentar os meus convidados, que eu quero aproveitar o máximo do tempo deste terceiro bloco do Gazeta Entrevista, começando pelas damas. Eu tenho o prazer de receber a deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Ela que é uma das referências da política no Brasil, a primeira mulher negra senadora da República, governadora do Rio de Janeiro, vereadora, enfim. Ela foi deputada constituinte. Deputada Benedita da Silva é uma referência, inclusive, do Partido dos Trabalhadores em todo o Brasil. Ela está no Acre, participando juntamente com o deputado federal Cibá Machado, que disputa aí a disputa interna do PT por ser pré-candidato do partido da Prefeitura de Rio Branco. Está participando com a deputada Benedita da Silva do primeiro seminário do projeto Ações Afirmativas na Universidade e na Escola, que está acontecendo hoje, aconteceu hoje, acontece também amanhã, ali no auditório da pós-graduação da UFAC. O primeiro seminário debaterá o Estatuto da Igualdade Racial e a adoção de políticas de ações afirmativas lá na universidade. A deputada também debate a questão das cotas raciais e temas importantes que você não pode perder. Vou começar com as damas aqui. Deputada Benedita da Silva, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Alan Henrique, é um prazer poder estar aqui no seu programa. Prazer recebê-la, acompanho a sua trajetória política e é uma honra bater um papo com a senhora, deputada. Obrigada. Parabéns pela expressividade que a senhora tem dado à mulher e à mulher negra na política brasileira. Parabéns. Obrigada. Meu nobre deputado federal Cibá Machado. Boa noite, Alan. Como é que vai? Tá bom, graças a Deus. E a discussão dos royalties do pré-sal, deputado? Tá bom, Esse é um debate bom, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre Quem isso. sabe aí a deputada Bela não vai Deputado, olha... ajudar um pouco mais o Acre. Já que eu toquei nesse assunto, deputado... Não vou liberar nada. Não vai não, Não é deputado. essa, não. Como é que é esse debate? Porque esse homem aqui quer a distribuição equitativa dos royalties do pré-sal. Eu também quero, da agora por diante. Ah, tá. Entendeu? O que já está contratado, Já foi está contratado. Nada de Ele ficar- sabe disso. Não tem esse negócio de repartir mais não, deputado? É porque isso vai trazer para o estado do Rio de Janeiro um grande prejuízo, já que os contratos já estão prontos, né? Nós temos as demandas já para serem atendidas, mas eu penso que a União ela tem um papel que é de olhar para todos, e é importante, e a União já tem cedido, eu acredito, né? Pode ceder mais um pouquinho. Agora, os estados não podem perder. Não é só Os o estados estado do produtores. Rio de Janeiro. Né? É o Rio de Janeiro, é São Paulo, Espírito Santo. Mas é um grande desafio que está colocado da agora por diante, porque também você não quer taxar, né, projeção. Você tem uma projeção tal, aí você... De crescimento da produção. Onde os estados produtores vão também arrecadar mais. vão também arrecadar mais, então é importante que de agora por diante se possa fazer essa partilha. E aí, deputado, o senhor diz que não concorda muito com isso não. O senhor concorda que a repartição seja equitativa já retroativa. E agora? Lhe botei numa boa. Tem aquela emenda do deputado Ibsen Pinheiro que quer distribuir equitativamente o pré-sal desde o ano passado, que já arrecada, né? No ano passado foram arrecadados 12 bilhões, 1 bilhão ficou com o estado do Espírito Santo e municípios, 3 bilhões para o resto do Brasil, 8 bilhões com o estado do Rio de Janeiro e municípios. Mas como a deputada falou, o contrato se deu nos moldes anteriores, da lei anterior, né, do petróleo brasileiro. Então, isso já entrou no orçamento do estado do Rio de Janeiro e dos municípios. Se mexer, inevitavelmente você tem que mudar todo o plano plurianual do estado, tem que mexer no orçamento, tem que mexer em tudo, porque é um dinheiro que já está na conta do estado do Rio de Janeiro. Então, isso não é simples de resolver. Aí, o que é que está o debate? Se for para fazer a partilha equitativa, quem vai cobrir a diferença lá do Rio de Janeiro? E aí, nem o presidente Lula, nem a presidenta Dilma diz, mas essa conta não é minha. Então, esse assunto ficou parado nesse ponto. Mas o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, ele propôs com o seu projeto de lei que repactua a distribuição do FPE, a distribuição dos royalties dentro dos fundos. Dentro né? dos fundos. E esse pacto federativo. O senhor acha que é a saída, deputada, para se resolver de vez essa questão do pré-sal? A gente tem que combinar com a Petrobras, né? Também. Porque ela é a maior empresa
e, consequentemente, ela terá que disponibilizar muito mais do que as demais. E quando você mexe nessa questão da Petrobras, você está mexendo na União. A União já tem colocado nessa partilha, ela já cedeu, porque a verdade é essa, Cibá sabe disso, cedeu, posso dizer como do Estado do Rio de Janeiro, que não foi o suficiente para deixar o Estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo livre, né, de ceder alguma coisa. Mas acontece que estamos satisfeitos, pelo menos, né, eu, naquilo que vejo que vai ser o final dessa história. O Estado do Rio de Janeiro não vai sofrer absolutamente, né, nem em recuo, e muito menos vai ter menos recursos, porque já estão comprometidos, e o Rio de Janeiro vai estar, sim, colaborando de agora por diante, como o Espírito Santo e São Paulo, para que essa partilha seja feita e redefinir o papel nessa partilha da execução dos programas. Porque também, é bom que se diga, Alan, que não dá para conviver com miséria em Campos, não dá para conviver com miséria em São Paulo, nem no Espírito Santo, nem em Macaé, que são as duas grandes cidades do estado do Rio de Janeiro. Então tem que redefinir para que a gente possa realmente atender essa demanda que é de responsabilidade da União, que é da combate à miséria, oportunidade de trabalho, escolaridade, que se trata de uma riqueza do país. Claro, né? É uma riqueza do país. Isso não... Já tem data, deputado, para decidir o Congresso essa questão? De ter tem, porque o negócio é os deputados votarem, né? Agora, em outubro, deveria se votar primeiro o veto do presidente Lula, que é o veto à emenda Ibsen. Agora, se o veto for derrubado, essa distribuição, em 10 anos, ela pode criar uma crise na economia do Brasil. Ela não é muito inteligente. Então, precisa melhor negociar. Então, a presidenta Dilma abriu uma nova negociação, ouviu outros governadores, pediu ao Congresso novas sugestões. Temos o senador Wellington Dias, do PT, né, que esteve aqui no Acre, o Jorge Viana trouxe ele aqui, ele fez um debate, explicou o projeto dele, e tem sido um dos projetos que tem sido assim, o mais aceitado até aqui, né? Tem sido o projeto dele. Mas a presidenta Dilma diz, olha, até X% da parte da União, ela está disposta a ceder para os estados e municípios não produtores. Mas este assunto ainda vai rolar alguns dias. Eu acho que o veto não se deve derrubar, Alan, porque... Há um tempo atrás, a Holanda teve um momento que teve muito dinheiro na Holanda. E o dinheiro foi mal empregado. E por ser mal empregado, a economia em seguida entrou em colapso. E ficou na economia chamada de doença holandesa. E se o petróleo for mal utilizado, o dinheiro, nós até 2020, em vez do país estar crescendo e pulsante, pode ser que a gente entre em bancarrota. Aquela novela, como é? Dinheiro na mão é vendaval, né? Dinheiro mal utilizado é melhor não ter. Mal utilizado é melhor não ter. Gente, o nosso tempo é curto, eu tenho que passar para outro tema, porque o assunto é palpitante. Estatuto da Igualdade Racial e Políticas de Ações Afirmativas no Ensino Superior. Trocando em miúdos, também a questão das cotas nas universidades, não é isso, deputada? Exatamente. As cotas é a linguagem popular que nós usamos para falar das ações afirmativas. Ações essas que estão no Estatuto da Igualdade Racial, que fez um ano, completando um ano, e que também a nossa Constituição brasileira garantiu para o povo negro. Que vão desde titulações das terras dos remanescentes dos quilombos, o crime inafiançável da prática de racismo, a questão da oportunidade igual para pessoas diferentes na área da saúde, da educação, do trabalho, né, com recorte de gênero. Então, é uma inclusão da comunidade negra e num contexto em que não se mexe em absolutamente nada, não tem uma coisa particular e especial. O que nós temos é temos que oportunizar neste momento essa comunidade. A partir de quê? Das ações que já estão aí colocadas, desde que elas estejam direcionadas para essa comunidade, que é a maioria da população. É onde você encontra
na base da pirâmide social, na questão abaixo da linha da pobreza, você vai encontrar mais de 70% dentro dos 26 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza são negros. E aí os defensores da política de cotas dizem o seguinte, deputado, que o Brasil tem uma dívida com essa população porque desde seu descobrimento o Brasil não tem disponibilizado uma política de repartição de benefícios sociais com a população negra. No entanto, aqueles que são contrários à política de cotas dizem que as cotas aumentam a discriminação, como é o caso do colega de vocês, deputado Jair Bolsonaro, aliás, com palavras bastante, digamos assim, polêmicas, o deputado fala. E aí, deputada, o que a senhora pensa a esse respeito? Realmente a política de cotas também pode aumentar a discriminação nesse caso? Não, é exatamente o contrário. Elas vão incluir mais de 70% que não estão incluídos. Como que isso pode ser uma discriminação? Por exemplo, só se for uma discriminação positiva. Por exemplo, só se for uma equidade. Deixa eu lhe dizer uma aqui reparação. Uma fala do deputado Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte: jamais entraria num avião cujo piloto tivesse sido contratado por cota ou seria operado por um médico cotista. O que a senhora pensa? Não é discriminatória essa afirmação do deputado? Altamente discriminatória. Porque a afirmação de que as pessoas, por estarem tendo a oportunidade, elas são incompetentes, não. Porque ninguém vai entregar um avião só por conta da cor da pele, né? Ele deve ter os seus conhecimentos técnicos para estar. E muito mais ainda numa universidade em que temos que estudar vários e vários anos, que é o que acontece com os médicos. Então, fica provado de que não tem fundamento, é apenas um ato de discriminação, mais um. É isso também vindo de quem vem, a gente já sabe que não se pode levar em conta do ponto de vista do direito, porque eu nunca vi alguém passar por cima dos direitos dos outros como o ilustre deputado que é representante do meu estado, do Rio de Janeiro. Exatamente. Mas eu queria lhe dizer de que a grande oportunidade que os cotistas têm tido, eles mesmos têm comprovados de que são competentes, que são inteligentes e que apenas faltava para eles a oportunidade. Qual seria o percentual das cotas? O melhor percentual, na sua opinião, deputada? Olha, eu trabalho com uma visão de equidade, que não está nos planos ainda, nem do Estatuto da Igualdade Racial e nem no próprio plano do governo. Por quê? Como militante, eu trabalho a equidade porque, pense bem, como é que pode... Equidade 50-50, por exemplo, por cento? Não, eu quero equidade, no caso, se a maioria da população é negra, a maioria da população negra deveria estar em todos os espaços possíveis e imagináveis, na universidade, nos postos de direção, na política, porque ela não é a maioria. Então, se ela é a maioria, ela deveria estar ocupando. Isso se chama equidade. Agora, no caso de negociar, né, dentro da cultura que está introjetada no imaginário nosso, né, da sociedade brasileira, então se estabelece cotas e acreditando que essa cota chegue quando nada na paridade, que é o que vai acontecer com a questão de gênero. Né? Começou com 30%. Inclusive e agora, na política. E na política, pelo menos no Partido dos Trabalhadores, nós fomos para a paridade agora. Um homem e uma mulher nesse bar. Por isso estamos aqui. E também com a questão racial, isso estabeleceu cotas para as universidades, 30% de pobres e negros. Como a maioria da população pobre são negras, é claro que os negros vão ter mais acesso dentro desses 30%, mas ainda é muito pouco. Outro tema que eu acho interessante, deputado, é que a senhora apresentou um parecer favorável ao projeto de lei, o PL 6740, do deputado Vander Loubet, do PT do Mato Grosso do Sul, na Comissão de Seguridade Social
e Família da Câmara, que institui o gás de cozinha, que inclui o gás de cozinha como item da cesta básica e reduz a zero as alíquotas do PIS, PASEP e da COFINS sobre o produto. É uma forma de garantir, enfim, o preço mais justo, mais barato para esse produto, para toda a população brasileira, deputado? O senhor acha que, primeiro, é uma ótima medida, o povo agradece, mas o senhor acha que passa no Congresso? Olha, se passa no Congresso, eu não sei. Eu sei que a medida é uma boa medida e não é uma medida demagógica. Eu acho que o governo, desde do presidente Lula até agora a presidenta Dilma, tem ampliado os programas, como o Bolsa Família, né? Um Brasil Sem Miséria. E no Brasil Sem Miséria você pode perfeitamente incluir o gás. O gás é fundamental, importante, ainda para a população de baixa renda, majoritariamente para a população de baixa renda que faz uso. Que a medida é boa, a gente sabe, mas será que o Congresso vota e aprova, deputado? Eu espero, vamos voltar para isso. Eu quero comparar esse projeto com o programa Luz para Todos, que é energia elétrica barata, subsidiada na casa das pessoas mais carentes, especialmente da zona rural. E qual é a casa, qual é a cozinha que não precisa de um fogão, e esse fogão tem que aquecer, ou é por lenha, ou é por sei lá por quê. Então o gás é uma coisa muito acessível. Portanto, é energia e acho que merece a atenção de tirar impostos, né? Reduzir impostos. Aliás, você é um tema que você tem provocado. Eu tenho me debruçado bastante. Vamos trazer aí. Vamos debater sobre esse tema. Deputada, nosso tempo já está se esgotando. O deputado federal Ciba Machado é um dos que disputam a possibilidade de ser o candidato, o pré-candidato do PT a prefeito de Rio Branco. O senhor acha que o deputado Ciba Machado está credenciado para essa disputa interna do PT, deputado? Olha, sem querer me meter na disputa interna do PT aqui em Rio Branco, mas ele é uma pessoa altamente qualificada, tem uma credencial tanto para o Legislativo quanto para o Executivo, como secretário de Estado que já foi, e para fazer a disputa no Partido dos Trabalhadores. Eu acho que o nosso partido é um partido democrático, eu sou da executiva nacional desse partido e quero crer que nós estamos buscando ter o entendimento para que não haja prévia, mas se caso houver outros que queiram disputar, nós teremos pacificamente uma prévia e eu não tenho dúvida de que ele poderá ser vitorioso dadas as suas condições, como um petista que não por conta só da tradição, mas pela capacidade intelectual que ele tem, pela capacidade política, pelo amor a Rio Branco e por conhecer perfeitamente os problemas da cidade. Se a deputada mudar o título para cá, o senhor já está eleito com o voto dela. Mas e aí? A disputa interna está ferrenha. O senhor ainda defende as prévias? Como é que é, deputado? Não, tem um entendimento do PT que a gente não deva ter prévia e, aliás, eu não pedi uma prévia, eu pedi um registro de pré-candidatura, né? Mas, na verdade, esse assunto nasceu em 2008, quando eu já procurei alguns dos companheiros do PT, externei que tinha esta vontade, esse desejo, mas em política a gente não pode ter, principalmente de um partido político, o ganhador e o perdedor, né? Então, eu espero o quê? Que daqui, para mais alguns dias, a gente feche o entendimento. Estou procurando cada dia, se o PT me escolher, para mim fazer um trabalho. Eu sempre carrego isso como trabalho, né? Eu não vejo isso como vaidade. Não quero. Graças a Deus, os tapetes nem do Senado nem da Câmara vão subir na minha cabeça. Então, eu quero apenas prestar um serviço. Me preparar para isso, tenho estudado muito. Toda segunda-feira eu tiro 2 horas da segunda-feira para estudar um pouquinho, às quintas-feiras também. Aí é isso. Agora, se o PT também tiver um outro companheiro, e este for o nosso entendimento, por um convencimento e um consenso, estamos à inteira disposição. Se for comigo, quero todos comigo. Se for um outro companheiro, com certeza pode contar comigo, mas acordar mais cedo e dormir mais tarde do que o próprio candidato. A disputa está interessante e foi muito bom bater um papo aqui com o deputado federal Ciba Machado. Deputado, obrigado pela tua Obrigado. Foi um prazer. Deputada, que honra recebê-la no nosso evento. Parabéns pelo seu trabalho. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e seu carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã.